Olá, seja bem-vindo ao canal Sua Graça Oficial, o canal que traz para você estudos sobre as lições bíblicas com comentários, esclarecendo textos para te ajudar a entender melhor as Escrituras Sagradas. O conhecimento e a graça de Deus te ajudará na compreensão dos textos bíblicos para melhor servir ao Senhor Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Estamos na terceira aula, na terceira lição do primeiro trimestre de 2024. Agora, vamos ao texto áureo, que está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Também a verdade prática está escrito: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Já a leitura bíblica em classe, que eu não irei fazer, né, porque é muito grande aqui, mas você pode acompanhar aí depois, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 12 ao 27. A introdução desta lição está escrito o seguinte: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é, em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, nesta aula, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Já iniciando também no tópico 1, tem como título o seguinte: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Subtópico 1, fundamentada na palavra, como está o subtítulo, uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, conforme está descrito em João, capítulo 1, versículo 1. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento, conforme descrito em Efésios capítulo 2, versículo 20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Cristo, ou seja, em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeiramente sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Já dando continuidade, para não perder tempo, depois fazer comentário, o subtópico 2, que tem como subtítulo Habitada pelo Espírito, a igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador, porque é o Espírito Santo que convence o pecador. É o Espírito que convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo que produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, conforme descrito em Atos, capítulo 16, versículo 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, que trazendo o convencimento para a salvação. Então, tudo isso aqui, dando continuidade ao subtópico 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito, que é o subtítulo, quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele,
ou nela, né, a certeza da salvação, conforme descrito em Romanos capítulo 8, versículo 16. Então, agora regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante. Sim, inoperante. E perde a sua essência. Reforçando sobre o fundamento, uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Não se esqueça. Então vamos para a definição de igreja, para entendermos melhor que é a igreja física e espiritual. Jesus assevera em Mateus 16:18 o seguinte: edificarei a minha igreja. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para igreja, ou seja, eclésia, composta com a preposição ek, que significa fora de, e o verbo kaleo, que significa chamar. Logo, eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos, chamados e reunidos, visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C. Nos escritos de Heródoto e Xenofontes, Platão e também de Eurípides. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma ampla aplicação, mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus, conforme lá descrito em Efésios capítulo 2, versículo 19. Uma igreja confessional é aquela que se baseia em uma determinada confissão de fé, ou seja, um conjunto de crenças e doutrinas que expressam sua identidade cristã. Uma igreja não confessional é aquela que não se vincula a nenhuma confissão específica, mas busca uma compreensão mais ampla e diversa da religião cristã. Uma igreja confessional, para você melhor entender, pode ter uma maior coerência interna, mas também pode ser mais exclusiva e dogmática. Já uma igreja não confessional pode ser mais aberta e ecumênica, mas também pode ser mais ambígua e relativista. Há vantagens e desvantagens em ambos os modelos aqui citados, dependendo da perspectiva de cada fiel. Indo então agora para o tópico 2, a natureza, que tem como título A Natureza da Igreja nas suas dimensões local e universal. O subtópico 1, que tem subtítulo Local e Visível, biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida nesse aspecto. A igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas e determinadas igrejas, há determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, um exemplo, conforme está escrito em 1 Carta de Coríntios 1, 2, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, conforme está em Pedro lá. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, à comunidade de crentes situada em diferentes locais. Então, vejamos que há base bíblica para isso. O subtópico 2, que tem subtítulo As particularidades das igrejas locais, pelo teor das cartas neotestamentárias,
observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades, os problemas encontrados em uma não era necessariamente os membros da outra, né? E de igual modo as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, né? Uma em relação às outras. Então, assim possuíam sua dinâmica própria, né? E um método que funcionava em determinada igreja pode ser inadequado em outras, né? Então, vamos entender o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele descreve no capítulo 4 e nos versículos 2 e 3, né, que nesses versículos eles fazem parte da exortação final de Paulo aos Filipenses, na qual ele mesmo os encoraja a permanecerem unidos, alegres e confiantes somente no Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo do 2 ao, ao 3, Paulo se dirige especificamente a duas mulheres, que se chama Evódia e a outra Sintique, que aparentemente estavam tendo algum tipo de conflito na igreja, né? E ele a insta, né? Ou seja, encoraja a terem o mesmo sentimento no Senhor, ou seja, a se reconciliarem e a cooperarem para o bem comum da comunidade cristã. Então, essas divergências sempre existiram nas igrejas, né? Então, ele também pede a um companheiro dele, fiel, que ele chama de verdadeiro companheiro, que os ajude nesse processo, né, com as mulheres, pois ele diz que elas haviam trabalhado com Paulo na propagação do evangelho, juntamente com outros colaboradores, cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Então, portanto, o que Paulo, na verdade, quer dizer nesses versículos é que a unidade e a harmonia entre os irmãos são essenciais para a vida e a missão da igreja, e que todos devem se esforçar para preservá-las, seguindo o exemplo de Cristo, né, que é o principal, que se humilhou e se entregou por amor. E nós também devemos fazer isso. Ele também reconhece o valor e a contribuição das mulheres para o ministério apostólico e assegura que elas, assim como todos, né, que participam do ministério, do trabalho de servir ao Senhor, os que creem em Jesus Cristo, têm o seu nome registrado no céu. Então, é importante entendermos esse ponto. Já o subtópico 3, que tem como subtítulo Universal e Invisível, diz o seguinte, que assim como a igreja existe, né, em sua dimensão local, coexiste também na sua dimensão universal. Quer dizer que somos conscientes da existência da igreja local, pois dela nós mesmos fazemos parte disso. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico, e há muitas questões sobre isso, né? Então, assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos, pelo menos regenerados, ou deveria ser, que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória, conforme descrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação. Existe a igreja física, que nós denominamos isso, e a igreja espiritual, que somos nós, os seres humanos. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações elas são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível, conforme descrito em Mateus 16:18. Então, convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte realmente da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas,
Contudo, são sinagogas de Satanás, como está descrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. E um outro complemento, e consequentemente obedecer seus ensinos, amando uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas. Porque sem o amor ao próximo, não há como dizer que somos verdadeiros cristãos. É importante entender que o foco do cristianismo é transparecer a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos ensina a ser compassivos uns com os outros, amar um ao outro, né? Praticar a caridade. Porque como o cristianismo demonstra, o que é? É de fato que nós somos salvos para boas obras e não somos e não fazemos obras para sermos salvos, como algumas denominações ensinam. Não há o que fazer mais sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário por Cristo. Então, tudo aquilo que as pessoas pensam hoje em dia, de que precisam fazer um determinado sacrifício, precisam fazer um determinado trabalho, precisam se esforçar para determinada coisa, para alcançar a misericórdia, para alcançar a graça de Deus, tudo isso é antibíblico. Porque tudo que precisava ser feito foi feito por Cristo. O que nós precisamos agora é colocar tudo em prática e exercer a verdadeira fé cristã, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é confiar em Cristo para a nossa salvação e através e consequentemente posterior a isso é amar o próximo. Uma coisa que não é fácil de colocar em prática, mas também não é impossível. Se nós pararmos e analisarmos, podemos encontrar vários exemplos de pessoas, de irmãos e irmãs que nos antecederam, até mesmo aqueles contemporâneos que conseguem praticar esta, esta ação, essa demonstração de regeneração. Então, não é impossível. Às vezes as pessoas colocam empecilhos sobre isso. O que nós precisamos é entender a mente de Cristo, os ensinamentos, colocar em prática para podermos dizer sim, se assim praticarmos, que somos verdadeiros salvos, verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Por isso é importante que você entenda todo esse contexto para que você possa caminhar, né, nessa terra praticando aquilo que Jesus ensina. O que acontece muito hoje em dia é o seguinte, que as pessoas querem se compensar através de atos de outras pessoas, quando na verdade que cada um de nós prestaremos conta diante de Deus. Eu não vou prestar conta de algo que meu irmão fez ou deixou de fazer. Eu vou prestar conta por tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que eu deixei de fazer. Então, a prestação de conta ela é individual. Então, jamais espere que alguém faça algo para você fazer. Faça você. Se você, por exemplo, se você vê alguém precisando de algo, faça. Não espere que seu irmão ou sua irmã vá fazer para você fazer, ou ela deixar ou ele deixar de fazer para você criticar que eles não estão fazendo. Porque se você viu, foi porque Deus te deu a oportunidade de você ver aquela necessidade que aquela pessoa está passando. Então vá e ajude. Então você estará praticando verdadeiramente o cristianismo. Então você pode bater no peito e dizer que você é um verdadeiro cristão e você é uma verdadeira cristã. Você entendeu? Não espere por outras pessoas para praticar o bem. Faça você. Mesmo que você esteja congregando em determinado lugar, congregando, e aquela comunidade não está fazendo aquilo que a Escritura pede que faça, faça você, não espere pelos outros. Porque naquele grande dia, quando Deus te chamar para prestar conta, Ele não vai perguntar o que você fez e o que você deixou de fazer. Você não vai poder se justificar dizendo eu não fiz porque fulano e beltrano não fez. Você entendeu? Você tem que fazer
porque você é salvo, porque você é salva. Ok? Então vamos lá para o próximo tópico. Então vamos ao tópico 3. A igreja na sua dimensão comunitária. É o título desse tópico. E o subtópico 1, que tem como subtítulo, que é a igreja é una. Isso significa que a igreja é universal. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo, conforme descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá, Mateus 12, 25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja local. E o subtópico 2, que tem como subtítulo Unidade na Igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos o seguinte: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Já na sequência, o subtópico 3, que tem como subtítulo Diversidade na Unidade, né? Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade de seus discípulos, conforme descrito em João capítulo 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo são pessoas diferentes, né, com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade, conforme a Trindade. Esse aspecto, unidade não é uniformidade, né? Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Então, a igreja é una porque tem como origem, na verdade, ela tem como origem o modelo, a unidade na Trindade das pessoas de um só Deus, porque tem como fundador e cabeça Jesus Cristo, o Filho de Deus, que restabelece a unidade de todos os povos, um só corpo, e porque tem como alma o Espírito Santo, que une todos os fiéis na comunhão em Cristo. Ela tem uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão apostólica, uma comum esperança e a mesma caridade, que é o amor. Essa unidade, porém, não exclui a diversidade de dons, de culturas e de tradições que enriquecem a igreja. Pelo contrário, ela busca a harmonia e o respeito entre os diferentes membros do corpo de Cristo. Afinal de contas, não somos todos iguais geneticamente. Temos costumes, somos de estados, países diferentes, então convivemos no mesmo lugar para adorar a Deus. A igreja também se esforça para superar as divisões e os conflitos que ferem a sua unidade. Sim, existe conflito dentro da comunidade cristã. A igreja, a palavra eclésia, se refere a uma reunião ou congregação de pessoas que são chamadas ou convocadas e se reúnem com um propósito com um propósito. Aí no Novo Testamento, a palavra designa basicamente uma congregação ou comunidade do povo de Deus,
As pessoas que aceitam a mensagem de Cristo confiam a Ele suas vidas, né? E também se reúnem como cidadãos no reino de Deus, conforme lá descrito em Efésios capítulo 2, versículo 19, com o propósito de adorar e honrar a Deus. Esse é o único propósito de nos reunirmos em uma congregação. A palavra igreja pode se referir a uma congregação na igreja local, ou a igreja universal. Por exemplo, em Atos, no capítulo 15, versículo 4, o versículo bíblico que relata a chegada de Paulo e Barnabé a Jerusalém, onde eles foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, eles contaram como Deus havia usado eles para levar o evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus, né? Então, esse versículo faz parte do capítulo 15 de Atos, que narra o primeiro concílio da igreja cristã, onde se discutiu a questão da circuncisão e da lei de Moisés para os novos convertidos, que estavam ali confusos e não sabiam o que fazer após ser convertido. Por isso, a importância também do discipulado na escola bíblica. Esse capítulo mostra como a igreja primitiva lidou com as diferenças culturas e teológicas entre judeus, né, e gentios, buscando sempre a unidade e a graça de Deus. Sempre quando se reúne é para discutir alguns pontos que possam unir ainda mais. Como diz o texto, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Há três temas que sempre são encontrados juntos em passagens do Novo Testamento. Por exemplo, o corpo de Cristo, os dons espirituais e o amor. Veja, não está falando de outros dons. São esses três pilares. Há razões importantes porque esses três temas são inseparáveis. O nosso relacionamento com outros cristãos é definido pela participação conjunta em um único corpo. O nosso serviço aos outros O nosso serviço aos outros cristãos é definido com o uso de nossos dons e capacidade para servi-los e não para sermos servidos. Nossa postura para com outros cristãos deve ser de amor ativo e cuidado, que é importante. Então, a unidade, serviço e amor nunca estão separados nas Escrituras. Há quem separe humanamente. Sem unidade não pode haver qualquer experiência de amor. Sem amor não pode haver qualquer experiência de unidade. Então, cada um depende do outro. Não há como fazer algo sozinho. Somos uma comunidade. Você convive dentro de uma comunidade. Se você amar e servir os outros, começará a experimentar a unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja é muito importante na Bíblia. Então, Jesus orou. Para quê? Para que seus discípulos fossem um, como ele e o Pai são um, conforme descrito lá em João capítulo 17, versículo 20 ao 21. Então, a unidade da igreja reflete o amor de Deus e o poder do Evangelho no mundo. Alguns benefícios da unidade da igreja tem muitos, e eles podem ser até aqui falados, e eu vou falar quais são os benefícios da unidade. Por exemplo, a unidade da igreja glorifica a Deus. Por quê? Porque mostra que Ele é capaz de reconciliar pessoas diferentes em torno de Cristo. Então, a unidade da igreja fortalece também a igreja. Por quê? Permite que os membros usem seus dons e talentos para edificar uns aos outros e servir a Deus. Quando nós servimos uns aos outros, estamos servindo a Deus. A outra unidade da igreja que também pode ter como benefício é atrair as pessoas. Por quê? Porque demonstra o amor de Cristo e o valor do reino de Deus. Então, para manter a unidade da igreja, é preciso ter humildade, amor, perdão, comunicação e cooperação entre os membros. Não há como fazer isso distanciando ou separando esses benefícios. Também é preciso ter uma fé comum. Todos precisam ter uma fé comum em Cristo.
e na sua palavra, evitando divisões por questões secundárias ou irrelevantes, ou seja, não levar assuntos que não vão edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Coisas que passou, que você leu, que você assistiu na internet, confusões, não leve para dentro da igreja, são questões que são discutidas fora da igreja. A unidade da igreja é um dom de Deus, mas também uma responsabilidade minha e sua, é nossa. Devemos buscar a unidade do Espírito em tudo que fazemos, conforme descrito em Efésios capítulo 4, versículo 3. Então, como fazer isso? Quer ajudar a manter a unidade da sua igreja local? Quer fazer isso? Né? A unidade da igreja é um reflexo do amor de Deus e um testemunho para o mundo. Então, podemos aqui dar algumas dicas sobre isso, como ajudar a manter a unidade da igreja local. Algumas dicas que podem ajudar, você pode orar pela sua igreja e pelos seus líderes, né? Peça a Deus que derrame o seu espírito sobre a sua igreja e que fortaleça os laços de comunhão entre os irmãos. Isso é bom, fortalece não somente a igreja, mas a si mesmo. Participe ativamente da vida da igreja. Não se isole, não se afaste dos outros membros. Busque se envolver nos cultos, nos grupos, nos ministérios e nas atividades da igreja. São pontos importantes, são dicas importantes que eu recebi que aqui estão sendo transmitidas para você, que pode também lhe ajudar. Mostre interesse e cuidado pelas pessoas e pelas suas necessidades. Sempre que alguém tiver para falar com você, escute, dê atenção, seja humilde e amoroso. Não se ache melhor nem pior do que ninguém. Reconheça os seus erros, isso é importante, e peça perdão quando necessário. Não é errado nem feio pedir perdão quando for necessário. Isso é um sinal de humildade, de submissão ao Senhor. Perdoe os que te ofenderam, e não guarde mágoas, porque isso prejudica mais a quem guarda do que aqueles que foram ofendidos. Trate os outros com respeito e gentileza. Não fale mal, não critique os outros pelas costas. Busque a paz e a harmonia dentro da comunidade onde você convive. Evite conflito quando alguém vier falar algo. Fale a ele que você não quer saber. Evite conflitos e discussões desnecessárias. Respeite as diferenças e as opiniões dos outros. Não seja orgulhoso nem teimoso, nem teimosa, porque também existem muitas irmãs teimosas que não querem escutar. Procure ouvir e entender os pontos de vista dos outros. Seja flexível e disposto a ceder em questões secundárias ou irrelevantes. Sirva, né, aos outros com alegria. Use os seus dons e talentos para edificar a igreja e glorificar principalmente a Deus. Não busque o seu próprio interesse, mas o bem comum. Tem pessoas que procuram aparecer, querer aparecer. Não faça isso, seja humilde. Deixe que Deus mostre às pessoas quem você é. Não seja egoísta, nem ambicioso. Isso é coisa do mundo, mundana. Não faça nada por vanglória ou competição. Seja generoso e solidário com os que precisam. E então, aqui podemos dizer, se você praticar tudo isso, que você estará vivendo a verdadeira essência da natureza da igreja. E aqui eu quero concluir tudo isso que eu falei, fazendo a leitura aqui desta lição da conclusão, que diz o seguinte: chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada. Não tente limitar a igreja do Senhor. Nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. As pessoas querem limitar a igreja do Senhor. Alguns dizem que somente naquele lugar é que a pessoa encontrará a salvação.
As pessoas dizem que somente naquele lugar Deus está. As pessoas dizem que somente naquela congregação é que acontecem as coisas. Não é assim. Não podemos limitar o poder de Deus e nem encaixotar o Deus Todo-Poderoso. Então, todos esses benefícios, tudo isso que eu falei aqui, se você e eu vivermos ou procurarmos vivermos conforme está descrito na palavra de Deus, então viveremos então a verdadeira essência da natureza da igreja, que é o amor a Deus e ao próximo. Praticando caridade, nós praticamos a caridade no entendimento de que já fomos salvos para isso. A salvação ela tem o poder de transformar o caráter, a mente e o coração do homem. O poder do Espírito Santo, que habita em nós, que habita em mim, que habita em você, tem o poder de transformar o nosso caráter e o nosso costume, a nossa direção, trazer nós a verdadeira direção para praticar o bem. Então você pode tentar, procurar, estudar as Escrituras conforme fosse um manual de como você viver neste mundo para agradar a Cristo. Consequentemente, glorificar a Deus. É importante que você entenda esse ponto. Então, eu quero encerrar esta aula, depois de ter lido a conclusão da lição, dizendo a você que você pode sim, você consegue, se você procurar entender as Escrituras Sagradas de forma concisa e importante. Que você possa ser abençoado dessa forma, colocando em prática a verdadeira essência da natureza da igreja. Que Deus te abençoe. E antes que você desligue, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.